Em pé, irmãos, para a leitura da palavra de Deus, que nessa noite terá como destaque o texto de Lucas 16, a partir do verso 19. Eu quero, a partir do ensino do Senhor Jesus Cristo, nesta parábola tão rica, tão especial, te lembrar daquilo que você precisa fazer ainda hoje, daquilo que não deve ficar para amanhã. Lucas capítulo 16, verso 19, a palavra do Senhor assim nos diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O Senhor nos ajude pelo seu Espírito a compreender a verdade da palavra dele. Podem sentar. Muitas pessoas parecem vivenciar com toda tolerância a máxima: por que fazer hoje aquilo que pode ser feito amanhã? Por que fazer amanhã aquilo que posso deixar para resolver depois de amanhã? Jesus confronta, irmãos, essa procrastinação, essa omissão, esse descaso com as coisas espirituais que podem trazer danos muito maiores do que aquele que deixa de apresentar a sua declaração do imposto de renda na data exata. Pode deixar maiores prejuízos do que aquela pessoa que deixa de pagar a fatura do cartão de crédito no prazo adequado. Muito mais dificuldade pode trazer do que aquele que não observa o horário do metrô e perde o metrô que o levaria ao trabalho. Jesus nos apresenta uma parábola, irmãos. Está muito claro que, assim como fez tantas outras vezes, Jesus seleciona verdades eternas, verdades espirituais, confirmadas em toda a palavra de Deus, por meio de uma história, de uma ilustração, que poderia tipificar a humanidade em 2 grupos, e de algum modo mostrar aos seus ouvintes a urgência de perceberem quão necessária é a tomada de decisão quanto à vida espiritual. Há 2 pessoas aqui nessa parábola: um homem apenas chamado de homem rico, e um pobre. Esse, sim,
é denominado Lázaro. Este não é o Lázaro que Jesus ressuscitou, irmão de Marta e Maria. Esse é um outro Lázaro. E como entre os judeus o nome sempre carrega a biografia daquele que é denominado, Jesus utiliza-se do nome Lázaro, porque esse nome, traduzido do hebraico para a nossa língua, é simplesmente Deus ajuda. Jesus queria dizer, existe um homem, na minha parábola, que parece abandonado, descuidado, mas Deus é o ajudador desse homem. Por isso o nome dele é Lázaro. O homem rico aparece inconsequente, amante das riquezas e das festas, tão comprometido com a vida nesse mundo, que pouco ou nada pensava acerca da eternidade. Um ostentador despreparado para a vida além túmulo. O pobre, a palavra de Deus retrata em sofrimentos. Um homem muito enfermo, faminto, mas, segundo o que nos apresenta a parábola, em meio à sua pobreza, provando de uma riqueza espiritual impressionante, cheio de esperança eterna, temente a Deus. É importante que você compreenda que a Bíblia não se propõe, nesse texto, a exaltar a pobreza e demonizar a riqueza. Não, não é isso que o texto bíblico se propõe a fazer. Mas a palavra de Deus apresenta atitudes, irmãos, que de fato são comuns entre os homens. Por exemplo, vejam Lucas, no capítulo 18, no verso 24, o que Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. A palavra de Deus não está dizendo que toda pessoa que pôde reunir muitos bens nessa vida necessariamente é incrédula. Não, mas está dizendo que comumente os homens, ao se deleitarem nas riquezas, se esquecem de Deus. Que é comum uma pessoa cercada de muitos bens se esquecer do Senhor. Meus irmãos, um certo anônimo disse o seguinte: a gente passa a vida sonhando e só acorda no final. O rico viveu a sua vida inteira pensando: eu tenho tudo o que qualquer um gostaria de ter. Eu tenho funcionários, eu tenho muito dinheiro, eu tenho uma agenda de festas muito interessante, eu me visto muito bem. O texto bíblico descreve que aquele homem se vestia, verso 19, de púrpura e linho fino, e que em todos os dias ele festejava, ele se regalava esplendidamente. A palavra de Deus, ao apresentar-nos esse homem, quer, na verdade, nos perguntar: você tem entendido mesmo o que é prioridade no viver? Aquilo que deve ser a sua agenda hoje? Você realmente tem cuidado bem da sua vida? Você tem valorizado a oportunidade que Deus te dá de viver neste mundo? Pense nisso hoje, porque amanhã talvez seja muito tarde para que você pense na vida com Deus e no seu destino eterno. Nós somos enganados, irmãos, normalmente pela juventude, acreditando que teremos vida longa. Mas mesmo aqueles que têm vida longa, se considerada a média de vida dos homens, estes descobrirão, ou já descobriram, se chegaram à senilidade, que a vida passa rapidamente. A palavra de Deus utiliza-se de figuras extraordinárias para nos lembrar isso. Diz que a nossa vida é como um vapor. Lembre-se da chaleira, lembre-se do fogão a lenha, lembre-se daquele vapor. Você está vendo o vapor da comida, o vapor do chá, do café, e logo se desfaz. A Bíblia diz que a sua vida é como aquele vapor. Diz mais, diz que a sua vida é como a erva do campo. Você vai para a zona rural e vê belas flores. 2 dias depois, retornando, a olhar para o mesmo lugar, elas já não estão mais ali.
a erva murchou, secou, a flor caiu. A palavra de Deus, irmãos, quer, por meio dessa parábola, nos fazer acordar da ilusão que é a ideia de uma vida que não tem fim nesse mundo. Na verdade, como sabemos, se existe uma certeza que todos nós devemos ter, é que nós morreremos. J.C. Ryle, grande escritor evangélico, acerca da morte, diz o seguinte: a morte é solene acontecimento, cuja certeza ninguém contesta, mas para o qual poucos se preparam. Ninguém contesta que todos morreremos, mas poucos se preparam para encontrarem com este certo evento para todos nós. Para Lázaro e o rico da parábola contada por Jesus, esta vida chegou ao fim. E já não era mais possível fazer qualquer coisa para mudar o destino eterno. A parábola traz consigo um senso de urgência, um apelo para que acordemos. O que a parábola, a meu ver, quer nos dizer que há coisas que precisamos fazer ainda hoje sim. Nas últimas horas deste domingo ainda há algo a ser feito. Talvez para algumas pessoas que me ouvem agora, não dá para esperar mais 1 hora ou 2. Agora, enquanto ouve a palavra de Deus e pensa na sua trajetória e na sua vida e na perspectiva de futuro, é necessário agora, neste lugar, tomar uma decisão. Mas o que é mesmo que você, segundo Jesus, precisa fazer ainda hoje? Em primeiro lugar, irmãos, todos nós precisamos ainda hoje refletir sobre as nossas atitudes e os nossos valores. Olhem para a parábola mais uma vez. Um homem que vivia cercado de riquezas no Fausto. E um homem mendigo, coberto de chagas, faminto, desejando comer um pouco daquilo que caía da mesa do rico. Mas o verso 22 diz que ambos foram encerrados pela sentença da morte. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. É uma figura do destino eterno daquele que, assim como Abraão que creu em Deus, este crente também eternamente passou a habitar a presença de Deus. O verso 22 diz que não apenas morreu o mendigo Lázaro, mas morreu também o rico e foi sepultado. E isso nos torna todos iguais. Nós somos iguais quando nascemos. Nós somos absolutamente iguais quando morremos. Todos nós. Quando encontramos a morte, ou quando somos encontrados pela morte, de fato, nós somos colocados na mesma condição de impotência. Não há o que fazer mais quando consideramos a nossa trajetória nesse mundo. A morte virá para mim e para você. Talvez você evite esse tema, talvez você não goste de falar disso. Então você não precisa pensar a partir de você. Me deixe falar de mim. Eu sei que eu morrerei. E pode ser que isso aconteça muito brevemente. Considerando isso, ainda hoje, eu e você precisamos refletir sobre as atitudes que temos tomado e sobre os valores que temos abraçado. Por exemplo, pergunto a você, onde está a sua riqueza nesta vida? A sua riqueza está nos bens desta vida? Por favor, considere o recado de Marcos, capítulo 8, verso 36. Jesus Cristo diz que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta o homem prosperar, alcançar um grau de influência, de destaque nesse mundo? Que aproveita o homem tornar-se próspero nesta vida, mas miseravelmente perder-se eternamente?
Sua riqueza está nas coisas dessa vida? Nós estamos falando de atitudes e de valores. Então me permita agora horizontalizar essa conversa. Como você trata as pessoas que te cercam? Você considera essas pessoas apenas meios para que você cresça na vida? Ou você as ama, as valoriza, as respeita? Ou você se preocupa também com essas pessoas? Você pensa na possibilidade delas se perderem eternamente também? Considere Provérbios no capítulo 19, verso 17. Parece um adágio popular, mas é palavra de Deus, é Bíblia. Quem se compadece do Senhor ou do pobre, ao Senhor empresta. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E o Senhor lhe paga o seu benefício. Você é capaz de considerar que as grandes riquezas da sua vida são as espirituais? Você é capaz de valorizar toda a criação de Deus, quem vive ao seu lado? Você é capaz de compreender que nessa vida, desse mundo imperfeito, que sofre a influência do pecado, desse mundo em que Satanás, inimigo de Deus, continua agindo e nos tenta e busca nos oprimir e nos afastar do Senhor, você é capaz de compreender que há dias difíceis e mesmo nestes dias difíceis você deve viver para glorificar a Deus. Você deve ler essa vida espiritualmente, reconhecendo que os dias difíceis são oportunidades para vencer pela fé e permanecer fiel ao Senhor. A palavra de Deus nos aconselha em Lucas capítulo 9, no conhecido versículo 23. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, diz Jesus, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ainda hoje, você precisa refletir acerca das suas atitudes consigo mesmo, quais são os valores, quais são os bens da sua vida. Acerca do seu relacionamento com o outro, você se importa com o outro, como você o trata, e do seu relacionamento com Deus, você é capaz de amar a Deus acima de todas as coisas, muito especialmente em meio a perdas, angústias, dúvidas, interrogações do seu coração, porque muitas pessoas não refletiram acerca de valores, acerca de atitudes, elas comprometeram a própria vida e a vida de outros. Não faz muito tempo, irmãos, eu li a história de um jovem, pouco mais de 20 anos de idade, que ao ouvir da sua namorada que o relacionamento deles estava encerrado, ele foi à sua casa, buscou um instrumento cortante, indo ao encontro daquela jovem, mais jovem do que ele, a matou. Quando preso, ele declarou, se ela não pode ser minha, ela não será de mais ninguém. Eu estou falando daquilo que vocês todos conhecem. Quantas vidas ceifadas por causa nenhuma. Quantas pessoas que perderam a vida sem motivo valioso algum. Irmãos, isso é consequência também da falta de reflexão acerca da vida. E quanto mais aumenta a incredulidade, o desprezo à existência de Deus, quanto mais o ateísmo toma conta dos corações, mais a vida perde o seu valor. Concorde comigo que quando a vida é dessacralizada, ela também é desvalorizada. Quando olhamos para alguém e reconhecemos esse alguém em imagem e semelhança de Deus, nós reconhecemos, é sagrado. E utilizo sem temor aqui o adjetivo sagrado, porque o Senhor, ao criar o homem, disse que ele criou aquilo que era muito bom. Quando nós, irmãos, olhamos para a vida crendo que existe um Deus que nos conduz e que nos chama
ao cumprimento da vontade dele, nós olhamos para a vida não de modo irresponsável, inconsequente, mas queremos, na vida, influenciar positivamente pessoas, construir um legado, construir uma trajetória que seja alegria ao fim da vida para quem se revisa. Ainda hoje, não jogue fora a oportunidade que Deus te dá de poder agora parar e pensar em sua vida. O que você tem feito da sua vida? Quais são os valores que dirigem o seu coração? Tenha muito cuidado, porque quem não reflete acerca disso, acolhe valores apodrecidos e toma decisões infelizes. A palavra de Deus, a palavra do Deus amoroso, te chama ainda hoje refletir acerca da sua vida. Ainda hoje, você também precisa preparar-se para a morte. Na parábola, Jesus diz com clareza: todos morrerão, ricos e pobres. Às vezes, ricos bem assistidos na saúde, com boa alimentação, com boa segurança, morrem mais cedo do que aqueles que estão desprovidos de muitos recursos. O que a palavra de Deus quer nos dizer é: não se assegurem das coisas que na verdade são efêmeras. Rico e pobre morrerão. Intelectuais e iletrados morrerão. Gente estudiosa, gente capaz, gente que tem acumulado muito conhecimento morrerá. E gente ignorante, gente que não quer aprender também morrerá. Crentes e descrentes morrerão. Quem disse que nós, os crentes, estamos negando isso? Pelo contrário, nós admitimos que nós, os crentes, morreremos, e posso garantir que muitos crentes, se não todos, até desejam muito esse momento, porque passam a enxergar na palavra de Deus a promessa bendita da vida eterna com o Senhor, quando não mais haverá tristeza, dor, pranto, luto, não haverá morte. Essas coisas já terão passado. Crentes e descrentes morrerão. A palavra de Deus alerta os crentes acerca desta máxima. Veja em sua Bíblia, no Salmo 49, aquilo que a partir do verso 15 nos é dito. Salmo 49, verso 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Um dia, aquele que confia no Senhor, aquele que sabe que é um redimido pelo Senhor, também morrerá, mas sabe que o Senhor o tomará para si. Ainda nesse mesmo salmo, veja o verso 16. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo, nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, isto é, com aqueles que já morreram, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Saiba disso. O que Jesus frisa é: todos morrerão. Isso inclui a mim e a você. Após a morte, todos esses que morreram recebem um destino eterno que é coerente com a sua postura diante de Deus. Talvez você não concorde com o ensino bíblico, mas eu preciso te dizer que Deus criou este mundo, Deus estabeleceu leis para esse mundo, e Ele determinou como trataria a sua criação. Pense bem, Deus teria que esperar por você que nasceu alguns anos atrás para te perguntar como Ele deveria estabelecer
o seu governo sobre todas as coisas, Deus estabeleceu que nesse mundo você tem a oportunidade de crer ou de descrer nele, de amá-lo ou de rejeitá-lo, de submeter-se a ele ou de rebelar-se, mantendo-se sob a ira dele. Após a sua morte, não será possível mudar a sua condição diante de Deus. E é por essa razão que o Senhor, cheio de graça, tem, por exemplo, permitido que igrejas como esta continuem dizendo às pessoas, ainda hoje, decidam pensar na morte e se preparem para a morte, porque após a morte segue-se o juízo. Não será possível que um perdido na eternidade seja redimido. Também não será possível que um salvo em Cristo Jesus perca a sua condição de salvo. Isso está no Antigo e no Novo Testamentos. Eu quero lançar para você aquilo que está em Daniel 12:2. Vejamos um profeta do Antigo Testamento, Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O que diz o Novo Testamento? Mateus capítulo 25, verso 46. Mateus 25, apenas destacando o verso 46, nos diz assim: irão estes para o castigo eterno, aqueles que rejeitaram o Senhor e sua palavra, irão para o castigo eterno. Eu penso que eu não preciso definir castigo. Todos nós sabemos muito bem do significado da palavra castigo. Porém, os justos, aqueles que foram justificados por Cristo, estes irão para a vida eterna. Aqueles que, sendo injustos, mas creram em Cristo, Cristo que na cruz ofereceu-se como sacrifício em favor daqueles que nele creem, estes foram em Cristo perdoados e tornados justos, estes estarão na vida eterna. A palavra do Senhor nos diz com clareza, no Antigo e no Novo Testamentos, que todos devem se preparar para a morte, porque após a morte serão julgados a partir da sua postura tomada diante de Deus nessa vida. Eu estava, por curiosidade, assistindo a aula de um professor acerca da Bíblia, e ele diz de si mesmo que ele respeita a Bíblia, que ele tem grande reverência diante da Bíblia, mas ele mesmo não é um homem religioso, não é um homem crente. E eu fiquei, por isso, motivado. Minha esposa chegou à cozinha, e aqui, irmãos, eu estou fazendo propaganda de mim, eu estava lavando a louça e estava ouvindo a propaganda. Talvez alguém dirá assim, ele faz isso tão pouco que quando faz precisa divulgar, né? Não é verdade não, ela está aqui para confirmar. Eu estava ouvindo aquela aula. E de fato, inicialmente ele passou a se referir à Bíblia de modo muito respeitoso. Isso é verdade. Mas em algum momento ele disse assim: o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Eles são diferentes. Irmãos, este é um absurdo. Esse é um erro profundo. Eu selecionei, baseado naquilo que eu ouvi desse professor, esses dois textos para que, se você tem ouvido acerca disso, você não concorde com isso. A Bíblia é um livro extraordinário, escrito em aproximadamente 1700 anos, por quase 40 pessoas que não se conheceram, viveram em lugares diferentes, mas que concordam acerca da doutrina que é esboçada nesses dois grandes livros de aliança, o Antigo e o Novo Testamento. Por isso eu li Daniel, e por isso eu li o Evangelho de Mateus, reproduzindo as palavras de Jesus. Toda a Bíblia que apresenta um único Deus, e não mais do que um, diz com clareza: nós morreremos. E após a morte, teremos um destino que é coerente com a postura tomada diante de Deus. Eu continuei lavando a louça e continuei ouvindo a aula e só parei depois que a louça acabou. A aula é grande, irmãos. Samila pode enviar muitas louças ainda.
Em algum momento, aquele professor disse o seguinte: eu não sei te dizer qual é a verdade, eu apenas quero te explicar acerca da verdade que a Bíblia apresenta. Quão triste será, irmãos, o destino de alguém que estudou a Bíblia, que até se apresentou como professor da Bíblia, que transmitiu para outros, e ele citou muitos textos bíblicos que nós conhecemos e estudamos constantemente, mas declarou aquele homem: eu não creio. Se você crê, ele respeitosamente disse: continue crendo, isso é bom, mas eu não creio. E naquele momento em que ouvia o professor dizendo isso, eu lamentei muito, porque eu percebi que ele tem estudado a palavra de Deus para a sua própria condenação. Não se permita encontrar-se na condição de alguém que ouviu o evangelho, para que você torne-se um justo condenável, alguém que conheceu e desprezou a sua salvação. Alguém que ouviu a palavra de Deus e rejeitou o conselho indispensável para quem irá morrer, e você morrerá, e precisará chegar à morte preparado para aquilo que a eternidade te apresenta. Em terceiro lugar, irmãos, ainda hoje é preciso repensar o relacionamento com Deus. Volte à parábola. O homem rico, incrédulo, carnal, insensível, ao perceber-se perdido em tormentos, condenado eternamente, recordou a sua condição. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que a palavra de Deus está dizendo. Vidas condenadas ao castigo eterno saberão porque ali estão. Não poderão dizer eternamente que nada fizeram, que foram injustiçadas. De outro modo, irmãos, teremos memórias santificadas. Estando com Cristo eternamente, nós saberemos quem Ele é e o que Ele fez por nós. O livro do Apocalipse diz isso, que os salvos, quando estiverem diante do Cordeiro de Deus Jesus no céu, cantarão dizendo: digno é o Cordeiro de Deus que foi morto e com seu sangue comprou homens de todos os povos, tribos, línguas, raças, nações, e nos constituiu em sacerdotes para si mesmos. O crente terá memória santificada, porque no céu não haverá entrada do pecado, mas ele saberá que Jesus o amou, que Jesus se sacrificou por ele, e que Jesus é o autor de eterna salvação que ele provará. Jesus está dizendo da consciência do homem rico, ao olhar para Abraão e dizer: Abraão, tenha misericórdia de mim. Permita que aí, estamos falando de uma parábola, permita que aí onde Lázaro, salvo, agora tendo as suas dores aliviadas, agora saciado pelo Senhor, Lázaro, traga um pouco de água e molhe com a ponta do dedo a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. A palavra de Deus falando da tormenta de uma vida eterna afastada do Senhor. O texto é contundente, irmãos. Na verdade, sendo muito honesto, esse texto espanta. Mas entenda isso como zelo de Deus, como cuidado. Entenda isso como amor da parte de Deus ao sacudir você e dizer: o que você tem feito da sua vida? Você tem assimilado essa ideia errada de que com a morte tudo acaba, ou você tem entendido que prazer nesta vida é fazer aquilo que a maior parte da população considera bom? Acorde, existe a possibilidade da perdição eterna. Verso 25, Abraão diz: meu filho, lembre-se, Deus te deu tudo em vida. Você poderia ter reconhecido a grandeza de Deus em vida, mas você desprezou o Senhor. Lázaro, que tanto sofreu, temeu o nome do Senhor. Vejam como as coisas mudaram, meu filho. Você era um rico e agora é um eterno miserável. Lázaro, o miserável, que agora desfruta de eterna riqueza. Verso 26, irmãos, há um grande abismo. O que a parábola quer dizer é: não haverá mudança de condição eterna diante de Deus. Um salvo jamais perderá a condição de salvo, até porque foi salvo
por obra daquele que não permitirá que coisa alguma nos arranque das mãos dele. A nossa salvação está segura nas mãos do Senhor. Mas, irmãos, um perdido na eternidade nada poderá fazer, e nós nada podemos fazer por aqueles que partiram para a eternidade sem Cristo. Ainda que os amemos, o que poderemos fazer? Preces por quem não pode nos ouvir? Entregar ofertas pela redenção de quem não pode mais ter qualquer relacionamento conosco? Não. A palavra de Deus diz: há um grande abismo entre os salvos e os perdidos, entre os absolvidos e os condenados. Está posto um grande abismo. Os que querem passar do céu para o inferno não podem. Os que querem passar do inferno para o céu também não podem. Ao passar pela morte, qual será o destino eterno da sua alma? Eu quero traduzir isso numa pergunta mais simples. Por que Deus, o Deus eterno, deveria te aceitar no céu dele? Quem é você? Você crê nele mesmo? Você o ama? Você deseja o céu do Senhor? Por que ele deveria aceitar você? Ele é importante para você? Deus é um assunto realmente valorizado por você? Saiba que na eternidade não será possível mudar. Se Deus é um assunto marginal em sua vida, ele continuará sendo assim para você, um assunto marginal na eternidade. Mas se hoje, com humildade, com fé, você tem amado o Senhor, eternamente você desfrutará de relacionamento com o Senhor. Então, ainda hoje, repense o seu relacionamento com Deus. Será que não chegou o momento de, pela fé, voltar-se para Ele? Será que já não chega tanta decepção com esse mundo mau? Será que já não chega a insegurança de quem tem medo da morte, medo do diabo, medo dos demônios, medo até de passar embaixo de uma escada e de ver um gato preto? Vejam, irmãos, quão boba se torna a vida de um homem sem Deus. Medo de espelho quebrado. Medo de mudanças abruptas no tempo. Medos e mais medos. Um coração tomado de temor é um coração em que não há presença de Deus. Será que não já é suficiente o tempo vivido nessa vida desprezando o Senhor e a sua vontade? Finalmente, ainda hoje, valorize a palavra de Deus. Verso 27, a resposta do homem rico a Abraão está aí. Já que nada pode mudar a minha condição, ó pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, eu os amo. Eu não gostaria que eles experimentassem o tormento que eu estou experimentando. Permita que alguém vá aos meus irmãos e digam daquilo que acontece após a morte. E Abraão diz: meu filho, a palavra de Deus tem dito isso. A lei e os profetas, Moisés e os profetas, eles ouçam aqueles que já têm falado em nome do Senhor. Diz o verso 30 que o homem insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. A resposta do verso 31 é: se eles não acreditam na palavra de Deus, nem mesmo se fosse possível um morto ressuscitar para falar com eles, isso mudaria a condição deles. A palavra de Deus dizendo: mortos não retornam. Aliás, irmãos, todas as pessoas que acreditam consultarem mortos, segundo a palavra de Deus, na verdade consultam espíritos malignos, enganadores. Porque se não é possível consultarmos quem já morreu, quando pessoas acreditam que estão falando com quem já morreu, estão falando com seres espirituais malignos que são capazes de enganar e de perturbar vidas. O que a palavra de Deus nos diz, irmãos, é suficiente para que creiamos no Senhor. Então, ainda hoje, prezado ouvinte, creia na verdade revelada por Deus em sua palavra. Milagres,
eventos extraordinários ou ressurreições não são mais eficazes do que a palavra de Deus. Não são. Eu quero convidar você a olhar para João 12, verso 10. Jesus havia ressuscitado um outro Lázaro, não este da parábola. Muita gente viu que Jesus ressuscitou Lázaro. Religiosos viram. E o que diz João 12, 10? Os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Meus irmãos, milagres não são capazes de tratar o coração do homem. É preciso crer na palavra de Deus. Nada, nem mesmo ressurreições e milagres, eventos extraordinários, teofanias, pode substituir o poder da palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, meu irmão. Confie na ação do Espírito Santo. E você verá que a palavra de Deus pregada com fidelidade é poderosa para confrontar vidas, mudar corações, redirecionar mentes. Não descreia do poder da palavra de Deus. O que Jesus, o nosso Senhor, está dizendo é: se não são capazes de crer na palavra de Deus que é verdadeira, que sendo investigada apresenta-se absolutamente coerente, não crerão em coisa mais alguma, ainda que um morto volte do inferno e diga: o inferno existe, o inferno é real. É preciso que ainda hoje você decida valorizar a palavra de Deus. Saiba que a palavra de Deus te alerta quanto ao amanhã. E saiba que você não chegou aqui por acaso. Deus te permitiu chegar a esse lugar para que você saiba que a sua vida tem valor e que Deus em amor tem um plano eterno para você. Mas para que você saiba também que existe sim inferno, existe sim condenação eterna, existe sim castigo eterno. Assim como, graças a Deus, podemos dizer, existe vida eterna, existe paz eterna, existe gozo eterno, existe céu. Por que deixar para amanhã o que pode ser feito hoje? Creia em Cristo e se prepare ainda hoje para o futuro, porque você já sabe o que você precisa fazer ainda hoje.